Neto, aqui ao meu lado. Felipe Quaresma. E aqui à minha frente, mais uma convidada super especial. Regina Vilhena, tudo bem, querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui de vocês. Regina, quem é você? Se você fosse, se auto-descrever, quem é Regina Vilhena? Bom, primeiramente, eu sou franciscana secular. E faço parte também da cultura desde que eu era criança já. Eu acho que os primeiros movimentos que a gente fez aqui em Abaetetuba com relação à dança, começou em 1987, já fazia parte de lá. Então a gente vem galgando também essa caminhada de cultura desde 87 para cá. E hoje eu sou produtora cultural, faço parte também do Ponto de Cultura Curumim, Pontão de Cultura Angatu, que fica lá no nosso espaço do Centro Social Franciscano. Sou escritora, danço, de vez em quando a gente está Marela Sante, participando de algum grupo lá, e faço parte da rede de cultura viva, também dos pontos de cultura do Tocantins, hoje recentemente. E nas horas vagas eu tento escrever sempre algo. Estou no 4º livro. Que legal! O último foi uma parceria com o Sérgio Rodrigues, em que a gente destacou muito a questão da figura do Miriti, contextualização fotógrafo. Sim. Então são várias coisas, e sou professora também do município da creche, de educação infantil. Aí essa parte a gente quando a gente traz convidados aqui, eles no Instagram tem falar. Eu sou escritora, compositora, danço. Aí se a gente pudesse chamar Regina dançarina. Escritora. Mas não teria tanta graça. Você é nascida e criada em Abaetetuba? Sou de Abaetetuba. Daqui ou Ilhas? Ou Não, Abaetetuba, minha mãe é do Acaraqui, Sim. Então eu sou, digamos, neta de uma senhora que fazia trabalhos, de não curandeira, mas era benzedeira. Sim. Então, meu pai negro, a minha avó também, de origem africana, negra, indígena. Então, eu venho um pouco dessa linhagem de família, mas a minha mãe era do Rio Acaraqui. Legal. Então, sou de Abaetetuba. Estou quase aos 50 anos. Não tenho vergonha de dizer, muitos meses de 50 anos. Muito bem vividos, Com certeza. Muito bem vividos, mas sempre busquei, através da cultura, esse espaço, Eu acho que hoje, a partir do programa Cultura Viva, a gente veio formar essa rede, e dentro dessa rede a gente tem essa oportunidade de dar também, a oportunidade de estar fazendo parte dessa rede, e democratizar de certa forma, o acesso para as redes, Então, hoje a Rede Tocantins faz com que a gente olhe um pouco, a cultura. Regina, sim. A Regina foi quem me convidou para aquela roda de conversa que a gente teve sobre orçamento e tudo mais, e vários mestres estavam ali dentro. Eu até falei, Regina, estou me sentindo até um pouco com vergonha, porque aqui você tem mestres de cultura dentro do próprio cultura. Então, assim, Regina, pra gente, explica melhor o que é uma rede de cultura viva, para quem estiver assistindo perceber a importância, os próprios mestres também que assistem nosso programa perceber o que é a importância de ter uma rede de cultura que a Abaetetuba participa, que se eu não me engano é de Tocantins, de cultura Tocantins da região. Da região Tocantins. Então, em 2004, surgiu algumas ideias, para organizar a cultura no Brasil, Inclusive, foi com a Cultura Viva surgiu com a ideia de vários grupos, se reunir para que o acesso chegasse a quem precisava, Porque a gente tinha aí recursos, mas que não chegavam na nossa base de comunidades e de quem produzia lá na ponta, quem produz. Uma ação independente ou foi governamental? Não, foi uma ação de produtores culturais, e chegou até Brasília para que se tivesse uma política cultural. E daí surgiu, eu estava até hoje assistindo o surgimento, por exemplo, dos pontos de cultura. Sim. Em 2006 para cá, em Abaetetuba, nós começamos a discutir um pouco essa política. E
chegou até nós esse movimento em 2006, por aí, para que nós pudéssemos ampliar a ideia para que surgissem os pontos de cultura. E nessa época nós não tínhamos o mestre Cambota, que ficava lá no Cristo Redentor, não sei se vocês lembram, né? Então, um dos primeiros pontos de cultura. E com o Gilberto Gil, teve essa ideia dos pontos de cultura, né? Já no primeiro mandato, né? Grande ministro. Grande ministro. E surgiram os pontos de cultura. Esses pontos de cultura, eles foram sendo, digamos assim, reconhecidos a partir do programa Cultura Viva. Né? Os pontos de cultura estão dentro do programa Cultura Viva, né? E esse programa tornou-se uma política de Estado, né? Passou de uma política de governo para a política de Estado. O reconhecimento daquele que estava lá nas ilhas que produzia, da diversidade cultural em si, dos matrizes africanas, daqueles grupos de cultura popular. Então não chegava até eles o acesso à cultura. E a partir desse momento surgem os pontos de cultura também, que são hoje nessa política cultural do Brasil e que começou, né, em termos de federal. Tem uma lei Cultura Viva, né, que justamente abraça tudo isso e chegou até os nossos estados, né, municípios, e que tem 3 vertentes, né, o fomento, depois a cultura, né, que se iniciou com convênios e aí não deu muito certo e hoje nós temos os editais. E depois dos editais a gente vai ter a composição das redes, que é justamente, eu considero que é um organismo, né, que une vários pontos, que une várias comunidades, do acesso a essa cultura viva, nessa cultura que pulsa em cada um, e de reconhecimento desses grupos populares, né, dessa cultura popular. Vira uma manifestação orgânica, né? Assim, isso. Legal. De governo passou para cultura, né, política de Estado, né? Até mesmo o nome agora, se não me engano, é Teia Cultura Viva, né? Que eles estão tentando montar. Que é uma rede interligada com todos os pontos e pontões de cultura de cada cidade, de cada estado. Tem todos os municípios? De forma realista, assim, ou não a articulação da rede deveria ser por região. Então nós estamos dentro da região do Tocantins, né? Dentro da região do Tocantins, ano passado a gente começou esse movimento, né? Que inclusive você esteve presente conosco, né? Junto com os pontos de cultura. A gente está tentando reunir os pontos de cultura para que a partir daí a gente trabalhe o terceiro eixo, que é a mobilização da rede. Legal. Então a gente precisa mobilizar a rede, porque cada um faz cultura de uma forma. Juntando tudo isso, a gente monta uma grande rede, inclusive de captação de recursos também. Porque a nossa região norte, ela é muito escassa. Né, quando a gente olha a questão da composição da rede, a gente vê que é cada um pro seu canto, né? E aí precisa dessa rede para mobilizar. Dentro da política, do programa Cultura Viva, também tem esse terceiro momento, né, que é a articulação de rede, que é muito importante. A gente estava ano passado não, vem uns 2, 3 anos que a gente está tentando a semear. E quando tu fala de cooperação e norte, a gente vê que o investimento, a cultura, é muito pontuado aos grandes eventos, basicamente. Nós tivemos uma fala muito... Acabou não, né? Até hoje. Mas deixou a gente bastante incomodado, porque nós tínhamos o certificado da CBA, que era 600 mil, e fomos atrás do patrocínio, conseguimos a primeira conversa. E nisso, o patrocinador falou da seguinte forma: é preferível investir 600 mil reais em Belém, que é a capital, que tem muito mais visibilidade, do que eu investir 600 mil reais em uma cidade a 150 quilômetros de Belém. Aquilo me deixou, eu falei assim, esse bicho tá falando, tá me zoando. Quer dizer que a galera só consome Belém, não consome Boituva. E isso incomodou muito, principalmente eu, que sou esse captador direto de recursos da Cupo, e me incomodou como se a gente não tivesse qualificação de captar recurso dentro de Boituva. E com isso a gente começou a montar um portfólio mesmo de guerra. Falei, não, agora a gente vai montar um portfólio pontuado, tudo que a gente gosta de fazer dentro da cultura. Lógico, a gente não se meteu, vamos supor, em dança. Eu com isso de fazer um edital de dança, não achar graça, daí a gente não dança nada, basicamente. Aí, vai falar que dança. Vai falar que dança. Eu sou do rock doido. Não deu pra achar. Meu irmão,
Aí, Vodka e bar e pronto, já foi. aí é uma das coisas Um que a gente abraço pro falou. amigo Camilo, melhor bar. Cadrinho, Capricha, nós. já viu? Camilo, por favor, patrocina aqui. Pô. E assim, ficamos incomodados com isso e a gente falou a respeito. Falei, ó, a Abaetetuba tem que dar essa união. E quando veio Pontos e Pontões, na primeira edição do PNA, não foi? Política Nacional de Banco, PNAB, Abaetetuba, PNAB. E eu até perguntei, se não me engano, pro professor Caripuna, que estava lá, professor, Sim. a certificação daqui vale? Ele falou, não, a certificação vale pra gente se certificar no Estado. Eu falei, cara, que loucura. Eu acho que todo mundo, sabendo das informações, vão essa rede é mais compacta para fazer e melhor. Porque é o tipo de informação que o produtor cultural, como a gente já passou, como também você deve ter passado, por onde Com ir, o que certeza. seguir. Que pra gente chegar nessa sala de podcast, a gente chegar, conseguir montar um portfólio, conseguir montar um orçamento, conseguir achar que o nosso projeto entre nas ODS da ONU. É muito trabalho. É muito trabalho. Quando a gente conseguia alinhar uma coisinha aqui, a gente faltava nas políticas públicas. Quando faltavam políticas públicas, faltava o objetivo. E faltava. Falei, gente, a gente apoiou muito, Regina. Muito, muito, muito. Hoje a gente consegue sentar. O edital vai ser daqui a um mês. A gente senta um mês antes, olha, a gente vai isso, nosso projeto é esse, a políticas públicas é essa. Mas eu acho a importância de todo mundo saber como arrecadar também esse recurso, como captar esse recurso, arrecadar não, como captar esse recurso. E como a gente estava conversando aquele dia, o grande problema é captar, mas também a grande questão é prestar esse serviço à população, trazer a cultura em si à população. Eu lembro que a gente teve uma fala, que inclusive até eu rebati uma fala de alguém na conversa, que era que a política de cultura não gerava renda. Eu falei, gente, cada um centavo gasto na cultura gera 7 centavos a mais se colocar R$1 a mais na economia do município. Então a cultura gera economia. Com certeza. A cultura gera educação, como eu estava conversando agora, a cultura gera assistência social, gera esses 3 eixos que mantêm uma cidade a 150 quilômetros de Belém e uma cultura pulsante. Porque até hoje nós somos a capital mundial do Meriti. Mas só lembro de Abaetetuba, ou no Meriti Fest, ou no Cis de Nazaré. Eu vejo assim que a cultura, a gente não vive sem. Ela é identidade nossa, né? Então não dá pra tu deixar a cultura de lado. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de um eixo, né? de um eixo muito grande, né, que mobiliza. E quando eu entendi muito isso, quando em 2006 a gente começou esse trabalho no município de tentar cadastrar os pontos de cultura. Eu não entendia nada, posso dizer para vocês que eu cadastrei e achei que estava tudo certo. Que era na época, 2000? eu lembro, 2006. A gente não tava ainda. 2006. Então, o que aconteceu em 2006? Eu pensava que entendia tudo, né? Fui lá, fiz parte da formação, fui para várias teias, né? Inclusive, a gente é bom de falar das teias, porque tá uma aí em Tem uma nacional, né? A gente tá até escrevendo também para ver se concorre para A gente perdeu o edital, foi até dia 30 agora, se não me engano. pra não, escrever. até hoje. Até hoje a gente Até hoje, perdeu. dá tempo. Por isso que eu tô correndo, que eu quero também ver se as Abraço, Antônia. Meu notebook tá no carro. Dá tempo ainda, até 23 horas e 59 minutos. Ai, a gente adora escrever de casa. Na verdade, já ganhou alguns. Já. Então, e aí a gente tirando a Amazônica, e eu já achava que estava cadastrado, né? Fui lá, acessei e tal, fui participar do Encontro Nacional. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não era ponto de cultura nenhum. E aí a gente aprende na caminhada, né, como fazer. E naquela época, né, a gente estava aprendendo em Abaetetuba, e na época do João Fran também, que Sim. foi o diretor da Fundação Cultural. E aí ele trouxe a ideia das leis de incentivo, o programa Semear, e a gente se cadastrou. Mas enfim, eu vim de lá já sabendo como era que funcionava. E aí a gente cadastrou e conseguiu da lei Semear. Mas o problema é ir atrás para Do conseguir patrocínio, patrocínio. Capital. É fácil a certificação. O problema é tu ir atrás de Quando a patrocínio. gente foi na Secult, foi Secult? Não. Na época eles entregavam certificado presencialmente. A gente teve a sorte que foi uma das diretoras da Secult que entregou pra gente o certificado. E tava com erro o nosso nome. Ela falou, não, mas vocês só credenciaram um, o outro não credenciou. Eu falei, não, mas apareceu o credenciamento, verifica pra mim. Ela falou, até porque a gente não tá brigando, porque a gente veio com expectativa de pegar 2, vai ser só com um. Ela, não, sem problema nenhum. A gente conseguiu os dois com nota 100.
Você precisa convencer, né? Quem vai patrocinar. Sim. E a questão do que a gente estava conversando agora, do acesso, né? Do acesso. A gente tem as leis de incentivo, a gente precisa aprender sobre isso também. E precisa buscar recursos. Só que aí o empresariado, ele não tem noção, às vezes, dessa dimensão que é a cultura popular, né? Que é... Aí vem a história dos pontos de cultura, do Cultura Viva, para dar visibilidade para tudo isso. Entendi. Né? Para a gente poder entender que a nossa cultura, ela tá naquilo que a gente produz, na raiz que a gente vem trazer de lá. Aí a gente traz ideia de ancestralidade, né? A gente traz a ideia... Quando eu contei a história da minha avó, é que hoje eu entendo de onde eu vim. Sim. De onde eu vim, né? O que ela fazia, que isso também faz parte da cultura, da minha identidade, né? Isso a gente compreende depois quando a gente vai estudar, né? Toda essa ideia de que onde vem a nossa história cultural. Então, aí tu me perguntas, né? Como que a gente faz para captar recursos? Como que a gente faz para ter um bom portfólio, né? Que a primeira coisa que você tem enquanto artista, se você produz o audiovisual, que é o caso de vocês, né? O audiovisual e tal, é que você tem que ter um bom portfólio e você tem que ter ações. Como é que você vai comprovar? A gente sabe que tem produtores culturais que captam recursos sem ter nada, sem ter história, sem ter um bom portfólio. E a gente discutia muito isso na TEIA. E a TEIA é esse movimento, né? Esse movimento de produtores culturais, de artistas. Tu encontras, eu já participei em 2006, 2007 de TEIAs, nas primeiras TEIAs, que é justamente esse encontro da cultura popular. Tu encontras com o pessoal que faz circo, tu encontra com a galera, imagina a arte toda ali se encontrando, né? Então, assim, é uma maravilha você ver o pessoal do norte até sul, né, que produz ali, que faz a cultura acontecer. E essa galera, ela não era olhada, né, antes, porque são os grandes eventos e tudo mais. E com a questão do Cultura Viva, a gente já vê dentro do Cultura Viva esse olhar, né, até os editais, se a gente for ver, eles fecham, né, só pode ponto de cultura com CNPJ, sem CNPJ, tem editais que fecham, né, que você tem que comprovar a experiência. Então, assim, é meio louco essa ideia de vamos mexer com tudo, né? Mas o acesso ainda é limitado, né? Tem, por exemplo, os mestres da cultura que estão lá nas ilhas. Como é que eles vão escrever um projeto? A gente questiona. O que a gente questiona muito, né? Nos nossos encontros da TEIA. E, assim, a nossa articulação da nossa região, que é o Tocantins, inicialmente captava muito recurso, depois começou a diminuir, por conta que a gente precisa também ter bons projetos. Sim. A gente precisa escrever. Primeira coisa é que você precisa ter uma equipe que tenha alguém que escreva. Né, que escreva bem, para que você possa... Eu não posso... Convencer no primeiro parágrafo aquele porque você vai ter avaliador que vai avaliador. Né, a comissão que vai avaliar o seu projeto. Você precisa escrever bem. Você falou sobre a questão de limitação, né? E em 87, você falou que começou essa brincadeira aí. Faça um pouquinho assim desse paralelo, conte um pouquinho pra gente como era, assim. Assim, na verdade, qual foi a isca que trouxe você pra cultura? Quem te sequestrou naquela trendzinha? O que fazer pra me sequestrar? Pois é, aquela época, a gente tinha a Fundação Cultural, né? Eu lembro que na época era o período do João de Deus, né? Então, era prefeito e a gente, na primeira leva aí. E aí a gente produzia na rua de casa, ali na Pedro Rodrigues, a gente produzia quadrilha, a gente produzia... A primeira vibe foi a dança portuguesa, em 85, 86, com o Rubens Ferreira. Não sei se vocês conhecem, né? Que ele faz dança. De lá ele veio trazendo essa mobilização. Depois São Francisco, eu fui Miss umas 2 ou 3 vezes. 10 anos, né? Começou essa trajetória. Que legal. E quando eu fui para o São Francisco, eu estudava, mas o que eu gostava de fazer era dançar. Então, não sei se vocês lembram do Terra Chão. Sim. Então, desde
12 anos, com meus 12, 13 Legal. anos, eu fui fazer a primeira, digamos assim, a apresentação lá junto com o pessoal do Terra Chão, ainda era na Nina Abreu, lá no espaço. Então daí começou a minha trajetória, mas a dança era a veia de tudo isso. E daí a gente começou com a história de Abaião, né? Grupos de dança. Baião foi a primeira. Já é a segunda pessoa Porque que várias fala pessoas isso. sempre citam o Baião. Calma, a gente não quer ter uma polêmica. Ele que assinou depois e vou. Comentem. Vamos lá. Eu disse que eu vou até escrever o livro, né? Eu disse que o próximo livro vai ser da cultura, né? Como começou toda essa trajetória. Não, realmente as pessoas já citaram o Baião aqui, né? E aí, será que foi o primeiro? Foi um dos primeiros? Se eu fosse contar a história pra vocês, seria, porque quando me falaram da Laburina, eu falei, eu sou anti da Laburina, Sim. porque eu era criança. Então, ali na rua a gente começou um movimento para dançar, então dança portuguesa, inclusive a Nery, né, que hoje é do turismo, ela também fazia parte. A gente tem até uma foto, relíquia dessa época, a gente era criança. Mas assim, a partir daí surgiu a ideia de fazer quadrilha. E naquela época era a quadrilha tradicional mesmo. Veio quadrilha jegue, que saiu de lá via São Francisco de Assis naquela época, né? Aquele primeiras turmas de 87, 86. E de lá veio surgindo a ideia da dança moderna, né? Para chegar no Abaião, ainda não era Baião. Entendi. Não era A Baião. história mais ou menos que a gente escutou. Mais ou menos essa história. Não era, o Baião surgiu depois. O Caripuna que falou a primeira vez sobre isso pra gente. Isso. Ele também fez parte da dança portuguesa. Ele falou sobre isso. Não, não era Baião. Começou com Baião. danças temáticas Isso. tradicionais pra depois ir pra uma formação de quadrilha. Formação de quadrilha, cara. Olha, começou a quadrilha naquela época. Polícia Federal tá batendo na casa De quadrilha perdida nessa época. Caripuna, mais tarde. É por aí que a gente vai. Eu acho que o Baião foi a primeira. Eu disse que eu vou escrever. Legal. Fazer pesquisa, a gente vai escrever sobre isso. Mas essa trajetória veio daí. E 2009, eu saí do Abaião, tive que sair porque naquela época fazer cultura era complicado, né? Dançar muito mais ainda. Interpretar era gente que não queria fazer nada. E a gente tinha uma parceria com o Jesus também. Eu sempre fui mais jovem que eles. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do teatro, fiz uma lavadeira de beira de rio, que eu lembro até hoje, né? Ficou marcado isso. Então, A lavadeira de beira de rio. Não consigo, eu lembro, mas tenho um amigo meu que dessa época lembra que assim, não sei como tu fazia aquilo lá. Eu disse, gente, nem eu sei. que grupo era? Era o grupo Nova Geração. Quem era responsável? Era São José, São João, ali aquela área de Sim. São João. Tinha o Nova Geração e tinha o Terra Chão. Então eu fiz parte do Nova Geração e depois eu fui pro Terra Chão fazer uma experiência, mas fiquei pouco tempo, né, com a galera. Naquele tempo era o Leno, era o Raimundinho. Tá vendo? Não era da época de Não, mas vocês, né? a gente pergunta, a gente é conhecer essas pessoas, entendeu? Porque, assim... Áurea Santana. Sempre. Essa aí vocês lembram, né? Áurea Santana. Raimundinho. Então, assim, a trajetória começa a partir daí, não era Baião. Era um grupo que se reunia ali na rua para dançar. Engraçado como essas atividades culturais permanecem muito até hoje, né? Tipo, hoje se a gente sair e procurar um ensaio de quadrilha, tá rolando. Não, tá rolando. É gritaria, mano. A galera tá batendo pé. Modernizou, mas naquela época lá eu ainda lembro da quadrilha tradicional, que era mesmo a Lapa do Anarriê. Hoje tem modalidade, né? Tradicional, moderna, deve ter mais uma outra coisa. Começamos a trajetória, por isso que eu digo que o Abaião não foi primeiro em termos de nome, mas começou lá, né? Começou na rua, naquele momento, com o tradicional, que era a Lavando Anarriê. E que depois veio a questão da quadrilha jegue. Essas mudanças aconteciam, mais uma vez, de forma orgânica ou alguém trazia e falava, tem que ser assim? Alguém trazia e começava o movimento, né? A gente lembra muito do movimento
do Clube do Pedrinho, né? Clube do Pedrinho eu conheci já depois, né? Quando eu me envolvi no teatro, né? No Terra Chão, que fui conhecer lá. Mas antes tinha a Nina Abreu, que tinha o trabalho com o Clube do Pedrinho lá e que fazia, né? Digamos assim, um laboratório de muita cultura. Sim. Lá. Teatro, mas o Rubens trouxe essa ideia a partir de São Francisco. Já a quarta pessoa que fala da importância do Rubens na quadrilha. Eu acho que vai ser... Inclusive, hoje a gente trabalha junto, né, lá no nosso espaço. É verdade. No Centro Social, no nosso ponto de cultura. Ano passado, eu reencontrei ele numa visita que ele foi nos fazer. E foi interessante, porque eu saí do Abaião, já na Constituição do Abaião. Eu tinha já uns 10 anos por aí de Abaião, né, de grupo. E eu tive que sair para trabalhar, né? Ah, tá. Tive que sair para trabalhar. Como é que tu sai de um grupo assim, né, que tá 10 anos? Eu ia lhe perguntar sobre a sua formação profissional, né? Você falou que você é professora. Sou professora, sou pedagoga e licenciada em artes visuais. Isso eu vou fazer depois. Sim. E hoje faço dança. Pois é, aí você precisou, claro, né? Chega os boletos, os carnês. Na época tudo estava chegando. E sim, aí você teve que se afastar, né? Tive que me afastar e levei uma bronca do Rubens. Ele foi lá em casa e tu vai te arrepender se tu sair do grupo. Né? Porque era assim, a gente ensaiava, ia pra escola, né? Ia pro colégio, ensaiava, voltava do colégio, almoçava e ia pro ensaio. E eu era aquela pessoa que passava a coreografia pro outro. Aí a questão da professora, né? Sim. Passava a coreografia. Então, à tarde, a gente ensaiava até a noite. E à noite, eu tinha que passar aquela coreografia para os outros brincantes, né? Naquela época, a gente chamava de brincante. E aí, eu tive que me afastar por conta de ter que trabalhar, estudar. Naquela época, não era valorizado. Eu comecei o meu trabalho no Gente de Fé, Gente de Luta. Agora eu vou contar um pouco da história. Eu tenho criança. Pra isso. Eu fui coroinha, né? Desde os 10 anos. Desde o paralelo, né? Coroinha. Me apresentei na Semana de Arte. Aquela história do... Se eu vou revelar, né? Ela... Sabe quando surgiu a lambada? Então, enquanto a Baião, nós fomos pro palco dançar. Foi uma onda, né? Você imagina eu, coroinha, tendo que me apresentar na lambada no palco da Semana de Arte Folclore. E aí deu um rebu demais nessa história. Mas eu falei, eu sou artista. Então eu sempre disse assim, eu sou artista, eu vou. Sempre apresentar. Aí teve uma confusão na Baião, a gente acabou indo apresentar 5 pares, 4 pares, dançando lambada. Tu imagina que tava surgindo a lambada, né? Em Abaetetuba. Foi o maior... Foi a confusão da vida. A saia batia aqui, foi, e era aquele dançando lambada. Eu tinha que ir, né? Vivia ali no meio cultural. Mas a gente veio fazendo essa trajetória, né? Do tradicional, da jegue, da quadrilha moderna para dança. Então, assim, eu não tive a oportunidade de fazer dança porque eu tinha que trabalhar. Dança não dava dinheiro, né? Naquela época, fazer cultura era desvalorizado, né? Pela família, né? E tudo mais. E aí eu tive que parar tudo e trabalhar. E o Gente de Fé, Gente de Luta foi um programa que, inclusive, o Bill Fernandes, nessa época, né? Também fez parte. Então, meu primeiro trabalho... foi, não na diocese, mas foi junto com o Padre Ciro, no programa Gente de Fé, Gente de Luta, né? Me convidou para fazer parte, eu fazia a secretaria. Eu corria atrás de patrocínio. Então a gente ia... Produção executiva. Produção executiva, né? Buscava os fomentos, né? Então ia lá na Dona Edna, ia lá na Ultralab, ia lá atrás de patrocínio pra gente manter a equipe. E nessa época foi no seminário ali em Nazaré. Ali tinha um escritório, né? Eu visitar ali, né? Eu sou de Nazaré, a família do meu avô, né? Então constituiu ali. E a gente visitava lá e eu lembro, assim, uma sala e tinha várias TVs, né? O Bill, o Val, que eu trabalhava. Assim, nessa época o Val não estava, mas o Bill, o Jota, né? Então, fui fazer parte. Eu tinha que ir atrás de patrocínio
para poder trazer o recurso para a gente poder se sustentar ali, né, com um pouquinho que a gente trazia. E a gente fazia isso, a gente faz gente de luta, nós achamos programa de TV sem nada. Nessa época não tinha nada. E foi lançado na época Mamãe Acho Que Estou Grávida, que era tipo série. Que eu naquela época. Tinha efeito visual, mano. Tinha efeito. Era. E a galera acompanhava, sabe? Porque assim, eram episódios, a gente gravava ali do nada, eu tinha o Jota só, né? E tinha uma galera, o Bill, e a gente gravava para colocar as vários episódios, né? E foi daí que eu comecei meu trabalho. Não saía, de certa forma não saía, da cultura, agora saía da cultura. E a gente dividia entre nós aquilo que a gente arrecadava. Né, chegava na Diocese, é um programa também naquela época, né, da Diocese, e a gente trazia e aí dividia um pouquinho para cada, quem fazia a secretaria, fazia um pouco da secretaria, e aí eu não sei se vocês lembram que tinha o jornalzinho O Sino. Lembro. Da época do Padre Ciro, né, então eu ia para lá juntar o sino, e a gente montava aquele sino, recortes. Sim. Pegava com toda a delicadeza ali a máquina de datilografia. Eu ainda fiz o curso de datilografia para poder manusear. Deve ter. Tem. Eu acho que eu tenho em casa. Eu queria dar uma olhada. Então, nessa época, quer dizer, já fui pro mundo também do audiovisual que a gente fazia naquela época. Comunicação, né? A comunicação. E daí eu tive que estudar para fazer a faculdade, né? A universidade. Tentei a primeira, a segunda, a terceira. Passei na pedagogia na UEP e na Federal. Naquela época de Moju não tinha como ir e voltar. Então passei uns 6 meses, depois passei na UFPA. E foi então que eu comecei o curso de pedagogia. E aí passei no concurso público, depois quando eu estava saindo, né, da universidade, e me tornei professora. Mas sempre estava ali no meio dessa área. Essa trajetória muito da hora, de dança, comunicação, captadora de recursos. Você deu aula onde? Ou dá aula onde? Começou mesmo? Já mudou muito? Já. Eu fiz mestrado no Paraguai. Vocês podem dizer assim, eita. Ei, caramba, falsificada. Falsificada. Aí eu digo, a primeira oportunidade que eu tive para fazer o mestrado na UFPA, até o BO, eu disse assim, foi mestrado, 2 vezes. Com o mestrado dela. Ciências da Educação. E aí a Marcela Parente, naquela época, né, que já é falecida, ela disse assim, eu tô no Paraguai, que eu vou te levar pra lá. Eu falei, que doidice é essa, né? Mas como eu tava na vibe de estudar, já tinha lançado um livro, né, e eu precisava... Então o livro já veio bem antes de qualquer outra coisa também. Veio bem antes, veio na minha trajetória da UFPA, né? Fiz pedagogia em Abaetetuba, depois de 3 tentativas consegui passar. E aí eu fiquei na dúvida, faço letras ou pedagogia, porque eu gostava de escrever. Sim. E eu comecei essa trajetória de gostar de escrever porque o Padre Ciro dizia assim, vamos sentar aqui, vamos reunir, vamos montar as peças de teatro. Aí também. Todas as peças da Missa das Crianças era eu que escrevia, junto com ele. A gente fazia a reunião, era muito bacana. Mesmo, né, cara? Como o teatro estava junto, né? O teatro, a escrita, o audiovisual. Depois que eu saí dessa vibe do Gente de Fé, Gente de Luta, né? Inclusive hoje a gente tem um programa também na rádio, toda sexta-feira, 1h. Quem? Que é o programa Paz e Bem. Eu apresento junto com mais o Benedito, né? Que eu falo que ele é o oráculo de Abaetetuba. É uma pessoa que entende muito também da história de Abaeté. E aí a gente faz esse bate-papo também, fala sobre o programa Paz e Bem. A gente fala um pouco da família franciscana, da história de São Francisco de Assis. A gente comenta, faz esse bate-papo. Então, voltamos para a rádio, né, atualmente. Mas na época, eu fiz pedagogia, terminei o curso, mas a gente fazia as peças, né, da Missa das Crianças. E eu sentava para escrever as peças. Ele dizia assim, vamos fazer a missa, vamos fazer essa peça. Ele dava a ideia do contexto e eu tinha que escrever
Eu tenho até hoje as peças da Missa das Crianças. Isso você sabe que dá um livro também. Dá um livro, um dia eu vou escrever isso também. Então, assim, me tornei escritora por conta do incentivo dele, né? Essa convivência com o Padre Ciro, tu percebe, na verdade sim, né? Convivendo com ele, quem sabe você possa explicar. Eu percebo uma diferença, não que eu seja da igreja, mas eu percebo uma diferença grande, né? É uma crítica construtiva, da missa das crianças da época do Padre Ciro. Eu já peguei o final também, já peguei pra agora, entendeu? Eu percebo assim que parece que a missa não é pra criança, assim, sabe? Porque a missa de manhã sempre. Domingo de manhã, né? Eu cresci em Nazaré, né? Então, meu pai Marcelo, inclusive, faleceu há pouco tempo, nesses dias. Depois João Alves. Então, assim, a gente percebia que era uma missa para as crianças. Não se fazia, por exemplo, a segunda leitura, porque era cansativo e tudo mais. E a missa do Padre Ciro, como te falei, né? Eu peguei já o final, assim, dele, mas ele rezando a missa, mas hoje eu não percebo essa dedicação, assim, entendeu? Eu não sei se isso é uma questão do padre realmente, né? Ou se é a evolução das coisas que não. Eu acho que criança que a preocupação é tu tens que pensar na criança, o que é próprio de criança, que é diferente para adolescente, que é diferente para adulto. Naquela época, como eu estava falando para vocês, a gente montava as peças teatrais o evangelho, ele era sempre com uma peça contextualizado. Todo domingo, não. Todo domingo. É muito trampo, tu é doida. Todo domingo. Durante a semana. Olha, eu via. Se tivesse que ter festinha, véspera de ano, a gente estava lá 8 horas, com tudo pronto para a missa das crianças. Legal. Poderia amanhecer na festa. Eu gostava muito de tartarugão, né? Eu sou da época lá de tartarugão. Agora eu vou contar um pouco. Sai do profano direto pro religioso. O importante era que a gente estivesse na missa, né? Sim. Passagem de ano, dia 1º, nós estávamos lá. Sempre tinha algo diferente. Por que isso? Porque você tinha que falar a linguagem da criançada. Muita gente fez a sua trajetória com o Padre Ciro na missa das crianças. Sim. Participava, veio de lá. Muita gente grande, ele tem 90 e poucos anos, né? Sim. Então cresceu com o Padre Ciro ali naquela missa das crianças. E era uma missa adaptada para a criança. Como você falou, era uma leitura. Geralmente as leituras a gente sempre fazia alguns arranjos, contextualizava para a realidade da criança. Por exemplo, chegou um momento que a tia Nasa assumiu e era o boneco de fantoche. Isso, eu lembro de fantoche. Mesmo que a criança não entendesse nada, mas ela ia já pra missa. Sim, por conta que ela queria ver os bonequinhos lá. Então, eu creio assim, preciso adaptar. Se a missa das crianças são as crianças que fazem, e preciso adaptar com algo dinâmico, criativo, que chame a atenção. Falar com o público-alvo, né, mano? A gente precisa falar com o público-alvo, que é a criançada. Pra gente falar com a criançada não é a mesma coisa. Você precisa ter. Eu lembro que na época o Padre Carlos também introduziu os fantoches. Ele contava o evangelho, né? Eu acho que eu tô fazia uma lembrando das contação de história. caixinhas. Da contação de história com os bonecos de fantoches. Então ele fazia uma contação de história na hora do evangelho. E ele também apresentava, né, a homilia de uma forma bem criativa. Como a gente vê, tá certo que isso não deve ser particularmente de Abaetetuba, mas até na religião em si, que segue a risca uma doutrina e tudo mais. A cultura tá para incentivar o público-alvo, as crianças de irem participar. Então, a Regina começou do A, B, de A a Z, ela não é Amazon, mas de A a Z ela tá na cultura da dança, música, peça teatral, religião. Literatura, né? Literatura, então a gente vê a importância de movimentos assim para trazer de volta o público também. Hoje não tem, eu fui na missa fazer um bom domingo, eu fui na missa levar o filhado da Alexa, ele dormiu, porque ele falava, tio, não sei o que é, eu falei, assiste. Não dorme, mano. E na época ele incentivava a criança a ir pra missa, mesmo que fosse pequena, porque tu já costumava, né, ela frequentar. Eu lembro que E é muito interessante. Então, assim, mesmo dentro da igreja,
a arte, ela estava presente em todos os momentos, né? E 2000, aí, assim, depois que eu terminei, eu ainda estava na universidade e fiz parte da Pastoral do Menor. Grande movimento, né, no município. Não tinha conselho tutelar, não tinha conselho de direitos, não tinha conselho de assistência. E aí tinha os meninos que vendiam sacolas na Feira Livre de Abaetetuba. Eram sacoleiros, 37 sacoleiros. Foi com esses que nós começamos o movimento na Pastoral do Menor. E eu comecei a ir pro campo social, né? Sim. Mesmo fazendo tudo isso, mas pro campo social. Daí eu fui ser educadora lá. E a minha primeira oficina foi de crochê, porque também eu sou artesã. Eu acho que ela veio procurar mais um emprego. Eu quero eu preciso ir, que eu tenho um voo comercial. Eu acho que ela fala assim, eu só preciso ser apresentador. Eu falei, então, mãe, já sei o lugar. Não, já chega, já sou apresentadora lá do programa Mais Bem. Te cortar porque eu tô muito curioso da história de que tu foste comprar cigarro lá no Paraguai. Tu morou lá, como é? Ou tu ia e voltava? Pois é, eu antes do Paraguai, eu me envolvi com a Pastoral do Menor, né, até 2018, e a gente fez uma viagem para a Itália com os meninos. Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. Porque esse envolvimento da cultura, como eu falei, artesã, eu fui ensinar crochê, né? Tinha que ter oficina. Sim. Eu sabia o crochê, porque eu tinha aprendido crochê na época da minha avó, que ela colocava a gente para estudar as prendas, né? Então eu tinha que aprender crochê, tricô, tapeçaria, não sei o que e tal. Aí fui ser educadora. Depois disso eu me tornei professora de dança, né? Por conta do Abaião, de todo esse movimento que eu gostava. E a gente começou ali a captar recurso nessa época, na Pastoral do Menor. Então a gente começou a escrever os projetos, aí foi o primeiro ponto de cultura, que foi o ponto de cultura Taiguara, que quer dizer então liberdade. os pontos e pontões de cultura não são de agora, havia um movimento muito antigo sobre isso. 2006, 2005, 2006 já veio o movimento em Abaetetuba. 10 anos, basicamente, ponto de cultura. É, eu fiz parte na escrever o ponto de cultura Taiguara da Pastoral do Menor. Daí, nós tivemos um projeto em 2009, que era... Na verdade, o projeto veio caminhando, que levava as crianças para a Itália para fazer um intercâmbio cultural. Em 2009, eu tive esse desafio de levar 19 crianças de 10 a 17 anos para a Itália. Eles tocavam, cantavam, dançavam e ainda faziam o trabalho nas escolas. Então nós andamos o norte da Itália todinha, coordenando o projeto, mas foi louco. Dormia 3 horas da madrugada e acordava às 6 porque a gente tinha que sair no outro dia para ir. E foram os teatros do norte da Itália à noite que nós tivemos essa oportunidade, né? Então daí começou, né? Isso foi uma parte da história. 2012, a Marcela me convidou e queria fazer um mestrado, né? Eu sempre gostei de escrever e tal, eu tinha lançado o primeiro livro. E aí foi pro Paraguai em 2012. A professora Marcela, você tá Marcela falando? Parente. Tá, maravilhosa. É. Ela incentivou, já tinha ido. E ela disse assim, como eu tinha conseguido passar na UFPA para mestrado, porque o que eu apresentei do monografia, do mestrado, eu tenho várias especializações, não vou nem falar aqui, mas eu tenho também de arte terapia. A especialização que eu fiz tem de todas as especializações. Mas eu queria fazer um mestrado. E eu tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido. Só que o meu orientador disse assim, olha, o teu trabalho é para fazer o mestrado. É para usar para fazer o mestrado. Eu contava um pouco da história, da trajetória, né, de quando começou lá o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a trajetória dos direitos da criança no município de Abaetetuba, a questão do ECA. Então eu tinha isso como um conjunto de material e fui fazer pesquisa de campo. Então quando eu apresentei, eu tive que apresentar 2 vezes no UFPA a minha dissertação. Foi 2 vezes. A primeira porque eu tinha que apresentar e disse, não é justo, você vai apresentar só para nós. E não tem o público para ouvir, então você apresenta pela 2ª vez. Eu disse, tudo bem, agora eu trago data show, eu trago tudo isso. E já apresentei pela 2ª vez. Aí ela me convidou em 2012. Aí eu falei, eu vou topar. A gente foi pro hotel, né, gastou horrores de dinheiro. E nessa época o Paraguai estava muito bem, né. Aqui... se custasse algo R$10, lá era 5, e aí eu, né? Vamos para... Tô
tô rica, né? E aí fui com ela, ficamos no hotel, e aí eu vi que o negócio era possível, né? E comecei a fazer o mestrado em Ciências da Educação, na Universidade Americana lá, que é muito conhecida. E é engraçado, né? A gente fala muito mal do Paraguai, mas os brasileiros compram os produtos lá quando lançam. Sim. Todo mundo compra lá. E aí eu fui conhecer um pouco da história do Paraguai. Por isso tem um livro, né? Tem um livro onde a gente conta a nossa experiência, do que nós passamos lá. Qualquer oportunidade dessa eu trago para vocês também esse livro. Então, cada um de nós fez uma narrativa do que nós vivenciamos lá. E eu amei Paraguai. Passou quanto tempo? Eu fui de 2012, eu ia só nas férias, janeiro e julho, né? Intervalo. De 2012 era intervalo, passava um mês todinho, né? Então eu ia na época do verão e na época do inverno, assim. Na hora, cara. Verão extremo e inverno extremo, basicamente. Extremo. Sul, né? Logo já viu que ali pertinho do Paraná, né? Foz do Iguaçu. Aí tive a oportunidade de conhecer Foz do Iguaçu e fui fazer a experiência lá. Mas foi assim, cheguei lá e queria provar tudo, né? A comida e tal. E fui descobrir a verdadeira história, né? Daquela guerra tríplice. Que a gente conta uma versão aqui Lá de com certeza. Isso. Que era a época que o Paraguai tinha uma evolução, né? Ia se tornar o primeiro do mundo e tal. E aí vem a Guerra Tríplice para desbancar o Paraguai, né? Ninguém acredita que a versão paraguaia. Não é versão paraguaia, é versão argentina, né? Inclusive tem um documentário sobre isso. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, eu conheci muita coisa lá que eu não conhecia, nem aqui no Brasil. Né? Aprendi a fazer tabela, aprendi a trabalhar com Excel, a fazer tabela de dados, né? Então, assim, foi muito rico de conhecimento. E eu, inclusive, já revalidei meu mestrado da Universidade Federal de Alagoas, viu? Você não tem validade no mestrado, ela tá te falando isso. Eu não. Eles pegam os Z e só colocam correto. Esse é o mestrado. Gente, foram... Conta aí, de 2012, eu me formei em 2014 e ano passado eu consegui revalidar. Eu fui mesmo? Caramba! Passei um ano para reconhecer no município o mestrado, né? Que coisa, né? Como professora. Então, assim, foi muita luta. Sim, imagina. Foi muita luta. E aí eu aproveitei e fiz doutorado também lá. Bacana. Só que o doutora em Ciências Políticas e Sociais. Tá merda, é complicado. Virou cabeça, complicado, né? Então, assim, eu sempre gostei da área social, da área cultural. A gente não lia, queria ler muito dos textos. Então, assim, mestrado em Ciências da Educação e o outro mestrado em... Doutorado em Políticas... Os teus textos no projeto, no início tu convence já, Regina, porque não escreve dentro das peças do padre, tem um mestrado pesado, precisou escrever também uma trajetória da educação, e agora o doutorado voltou pra gente. Ciências Políticas e Sociais. E minha tese de doutorado foi sobre assistência social. Na época, eu fui presidente do CMAS, né? A gente estava conversando ainda há pouco sobre o conselho, né? Fui presidente e aprendi muito. Durante 10 anos, depois, quando eu fui inserida, fui para a Pastoral do Menor, trabalhei na diocese, a gente tinha uma coordenação de projetos sociais, né? Okay. Então, eu trabalhei lá durante muito tempo na área de projetos sociais. Foi lá que eu aprendi a escrever projetos. Eu acho que eu ia pedir pra Regina dar uma olhada no portfólio, mas acho que eu vou contratar ela pra ela corrigir. Corrigir aí pra gente, que é bem legal. Mas assim, a época do Paraguai, gente, só vou contar pra vocês, a época do Paraguai, assim, eu tinha que ter dinheiro pra bancar. Eu tinha que ter dinheiro pra poder me sustentar, né? O professor... Sim. Já não tava bacana, mas eu tinha que me sustentar, né? O que aconteceu? Eu ia julho, janeiro. Aí eu comecei a fazer trabalhos pra galera lá. Comecei a escrever artigos. Aí a galera ia lá de noite. Regina, não dá pra te fazer o trabalho, eu tenho que pegar amanhã. E fazia. Aí eu
Era um Falava espanhol almoço, bacana lá? né? Era um almoço, era um jantar, era um recurso que entrava para eu poder Um me extra. manter. E aí eu comecei a escrever, até tese de mestrado eu escrevi. Caramba, Né, dissertação, que loucura. teses eu fiz até tese de doutorado, orientei, né? Eu orientava a galera para fazer trabalho, eu acompanhava, então assim, o fazer que eu tô dizendo era orientar para a galera apresentar, né? Olha, isso aqui tá pronto o slide. Tu tens que falar isso aqui, né? Ou seja, tu fazia e ensinava a pessoa a apresentar. Então, Não, eu orientava, né? Eu orientava a galera que tinha que fazer isso. Aí, em troca, eu ganhava Recebidinho. uns guaranis, né? Tá, mas Sim, mas Os guaranis. tudo espanhol, né, a parada? né? Tudo espanhol, tudo espanhol. Tanto hablas Tem que bacana. falar, tem que falar. Hablas Quando bacana. você canta espanhol. Mas assim, eu comecei a escrever também lá. Os livros, né? Alguns livros eu comecei a escrever lá. Porque eu tinha a oportunidade de fazer alguns trabalhos junto com a galera. Então, assim, eu Trabalhou ficava com até cultural noite. trabalhou com cultural também, não? Não, só com literatura, né? A questão dos artigos, né? Eu corrigia, e comecei a corrigir também trabalhos de artigo, de mestrado. Eu comecei a corrigir. Aí eu ganhava também pela correção. Então, assim, resolvi fazer o doutorado. Tudo pago, né? Tudo pago. Desde o mestrado até o doutorado, tudo pago. Mas, assim, aquele país me ensinou muito. Legal. Me ensinou muito. Me deu oportunidade também. Inclusive, como no primeiro momento eu era considerada como mestre e doutora lá, mas eu precisava revalidar no Brasil, eu também na Universidade da Unida, através do professor Jorge Nel, eu também fui dar aula na universidade lá na Unida. E foi surreal a história. Né? Me tornei professora e no período que eu ia, julho, praticamente, todo mês eu dava aula para a turma do mestrado. Porque o meu diploma do mestrado e doutorado era reconhecido lá. E aí eu tive que passar todos esses anos, né? Imagina de 2012. Passei 2, 3 anos lá. Indo assim, julho, janeiro, né? Sempre ia nesse período. Depois continuei com o doutorado. Quando eu apresentei o mestrado, o professor que me avaliou disse, vamos atrás do ouro. Aí eu, do ouro, né? Caramba! Pega no Paraguai. Eu recebi o convite, né? E eu disse, era o ouro, era o doutorado, né? Mas foi E aí eu disse assim, eu vou fazer o doutorado que eu quiser agora. Aí tinha o doutorado em Ciências Políticas e Sociais. Todo mundo me questiona por que eu fiz. Eu acho um assunto maravilhoso. Eu falo pra todo mundo que é um assunto maravilhoso pra mim. Políticas sociais e ciências políticas em geral, pra mim, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar com as pessoas e de estudar também. Ciências Políticas e Sociais. Gostava bom da política, no sentido de ser garantia de direitos. Sim, eu já eu trabalhava falo sobre isso. com o CMAS, Conselho de Direitos de Assistência Social, né? Depois, hoje eu sou presidente do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, até junho, né? Estou presidente. Então tu vai Mais concordar comigo que quem consegue estudar políticas, ciências políticas, não dá pra ser um bom político. Tem que dar esse... Não, fica pra cá, vira político, mas não estuda ciências políticas. Política é linda, né? Na sua composição, na sua definição. Durante a O que semana. fazem dela que não é legal, né? Com certeza. Então, assim, Acabei fui públicas fazer... também culturais, né, Regina? A gente sabe que hoje a federação fala em direitos políticos de cultura e direitos de cultura para todo mundo. Só que como a gente como sempre está conversando aqui, não chega. Não chega. Precisa de muita boa vontade, Sim. precisa quebrar um sistema aí, né? Então a gente sabe que não chega para todo mundo. Eu fico pensando, por exemplo, na cultura, nos mestres que estão quase para falecer lá e a gente não... Entendeu, Regina? A gente começou uma roda cultura, né? Não sei se vocês lembram, lá na 15 de agosto, com o Mário, né, que hoje faz parte da gestão também, e a Neia, né, uma ideia que a gente tinha de levar a cultura para a rua. Então, nós começamos lá, depois nós fomos fazendo várias ruas da cultura mensal, né, depois do nosso espaço lá no Centro Social Franciscano,
que era para reconhecer os mestres da Inclusive, cultura. lá é uma rua, eu acho que é a última rua da cultura que ainda vive, basicamente. É a né? Rua da Porque Cultura. toda vez me falam assim, onde é? Na Rua da Cultura. Aí eu lembro, a Rua da Cultura é a Rua do... Tá brincando contigo, na frente de Santa Helena. Até hoje lá é Tadinha. conhecido como Rua de Cultura. Eu acho muito bacana esse movimento, porque as ruas, de fato, perderam no decorrer do tempo, essa ação cultural. Beleza, a gente sabe que hoje em dia é muita responsabilidade de levar um movimento cultural para uma rua a céu aberto, sem ter normas de política de segurança, de economia. Mas com toda essa falta de movimentação, a única rua que ainda é considerada rua de cultura é do Centro Franciscano. A gente ainda faz, né? Nós temos um atendimento lá direto, permanente, com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, que eles fazem oficinas, né, de música, de teatro, de dança. Lá é o ponto de cultura. E agora nós conseguimos cadastrar com um pontão, só falta chegar a certificação. Pois é. É uma coisa que eu sempre... Falando de pontão. Ponto. Qual a diferença de ponto e pontão? Hoje. Eu não sei se hoje município, estado, enfim. Pontão de cultura, você precisa mobilizar 3, 4, 5 pontos de cultura no mínimo. Eu falo de 5 pontos de cultura, né? Para que você possa fazer articulação em rede. Por exemplo, aquele movimento que você foi lá era já um movimento nosso pontão de cultura, né? Então, a gente seria um ponto de cultura. Ponto de cultura. Se você começa a articular com os outros pontos de cultura e tem 5 pontos, por exemplo, tem um mega projeto de 500 mil. Sim. Aí eu quero articular a rede. Né? Então eu reúno 5 pontos de cultura dali da minha região. Nós somos da região Tocantins, mas tem Caeté, tem Guajará, tem... Recentemente apareceu, né? Isso que a gente discutiu muito daqui. Que região a gente era? A gente Tocantins, mas Tocantins. Antes era a região do Baixo Tocantins. Isso. Eu não sei porquê. Eu até lembrei um historiador fraco, não sabia onde era. Eu até lembrei assim, gente, nós somos a pérola do Tocantins, a gente é da região do Tocantins. Eu não boto aquela música tá errada, a gente lembrou da música. Regina, a gente abriu durante a semana aí uma caixinha de perguntas. Sim. E a gente recebeu algumas perguntas. O nosso diretor ali vai falar algumas. Eu vou até tomar água pra respirar. Tanta coisa. Não me responsabilize, só para deixar claro, tá? Não me responsabilize. A única coisa que eu indico é bora postar. Que vem, não sei. Aí depois quero responder essa questão, como que a gente faz no Cultura Viva, porque o pessoal vai ter tudo. Posso responder? É assim, é bom a gente democratizar tudo isso. Seja de conhecimento que a gente tem, seja de articulação em rede, né? Sim. A Rua da Cultura é justamente essa janela aberta, né? Para os novos e também para quem já está fazendo cultura. Então a gente acolhe, o produtor acolhe. Sempre a gente fez aquele movimento de carimbó no final. Né? Nós realizamos e certificamos, eu acho que mais de 25 mestres da cultura, que quando veio a leva de editais, aquela certificação que a comunidade dá para você, ela é muito mais válida do que outras certificações. Nós estávamos conversando sobre isso também, e essa certificação às vezes gera ciúme, né, Regina? Eu falei, gente, lógico, vou certificar, como vai certificar um ponto de cultura que está aproximando com a gente? É mais fácil aprovar, é como eu penso, mas deve corrigir. Na minha cabeça é mais fácil certificar, porque vai existir pontos de cultura de formas orgânicas do que para captar recursos, do que não, é só da Regina. Da Regina eu não vou dar um parecer pra Regina, a Regina vai dar um pra mim. Olha aqui, é o contrário. Pra mim é o contrário. Se você dá, a gente tem dado muito, né, certificação, né? Por quê? Você prova que você tem um reconhecimento. Sim. Se você tá dando pra mim, você é ponto de cultura registrado no... Aí eu abro parêntese. Eu acho que eu escrevi ponto de cultura. Ponto de cultura registrado no Ministério da Cultura. Sim. A nível municipal, você recebe uma certificação. Pode que a gente recebeu no passado as primeiras certificações. Mas o que a Cultura Viva pede enquanto edital é que você cadastre primeiramente a nível federal. Entendi. Acho que é uma dica que eu vou deixar. Mapa cultural, Cultura Viva. Eu acho que eu cadastrei errado, porque na minha cabecinha tava lá ponto de cultura sem CNPJ e pontão de cultura com CNPJ. Eu cliquei no pontão de cultura porque tinha CNPJ. Ah, tá. Só que nós não temos 5 pontos que fazem nossa rede de pontão. Então não vai ser... E uma abrangência que você precisa ter, tá? Você não tem os 5 pontões, mas você tem uma abrangência. Que foi o nosso caso.
Nós temos uma abrangência de Pará e Amapá na nossa instituição, por isso que eu vim hoje produzida aqui, né? A associação nossa, que é da... Inclusive o pessoal olhou a camisa na teia e falou assim, o que a Ordem Franciscana tem a ver com a cultura? Pô. Eu falei, meu amor, tudo. Era pra te mostrar tudo que eu escrevi de peça. Tudo! Eu escrevi de peça. O nosso espaço nós inauguramos o Museu de Arte Sacra, Museu Franciscano de Arte Sacra. Se você for lá, Tá bem hospital para isso, possivelmente. Não, já tô dizendo. você vai da igreja, né? A Capela Franciscana de São Benedito, que é uma capela artisticamente, né? Quem já foi lá, pintada manualmente pelo Aldino Vilhena, né? Que é, inclusive é meu primo, ele. Do início até o centro social, com esculturas, com molduras, com peças raras, né? Que vieram de vários países aí, com uma coleção de presépios e com uma coleção de arte oratória, arte dos presépios e arte oratória. Por isso a gente já ganhou premiação com isso também. Legal. E em 2022 a gente ganhou da Roda Cultura, né, que a gente fez um grande movimento trazendo Daniel Leite, um grande escritor, né, que é conhecidíssimo na nossa região também. Girando lá dele, né, o livro também. Então ele veio e a gente fez um mega movimento. E a partir daí, né, a gente veio... Mas eu aconselho que tem que passar pelo Ministério da Cultura. E a gente tem feito essa mobilização, Pará e Amapá, porque a nossa Ordem Franciscana, né, a associação, ela pega toda essa região, né, Pará e Amapá. Então, por conta disso, a gente tem vários, né, autores que trabalham, né, e várias, por exemplo, a gente tem Capanema, que trabalha a parte do artesanato, então eles têm uma parceria com o Senac, que faz vários outros na área de artesanato. Então a gente tem outros movimentos aí, então por conta disso, dessa história que a gente tem, aí a gente conseguiu cadastrar como um plantão de cultura, né? E aí a gente começou essa mobilização já com os nossos pontos de cultura da nossa região do Tocantins agora, não é mais região do Baixo Tocantins. Eu ainda prefiro do Baixo Tocantins. Eu me acostumei do Baixo Tocantins. Tem alguns livros que falam Amazonas, Tocantinense, alguma coisa assim. Porque se confunde com Tocantins, aí todo mundo Tocantins, do lado de lá. Não, é o Tocantins da região Tocantins. A gente precisa deixar bem claro. Mas assim, a vida foi me ensinando a fazer todas essas coisas, né? Que eu sempre amei arte, amei cultura. Comecei com a dança, depois passei pro teatro, né? Um pouquinho do teatro do Nova Geração, que naquela época era E depois a arte em presépios, né? Construíamos os presépios lá da de Conceição. Então vem dessa história também, justamente com o Benedito. E a gente ajudava lá na construção, às vezes à noite a gente saía também vestidos de franciscanos pra ali, né, arredor com velas na mão. Alex também dessa galera. Alex gostava muito com Alex, que eu fazer uns tapetes de serragem, né? Também. Vai lá, diretor. Vai lá, diretor. Vamos lá, para as nossas perguntinhas aqui. Você pode responder assim pra gente, mas tá aqui, né, a câmera. Dos nossos queridos telespectadores. Tem que fazer jus ao nosso programa de rádio. Telespectadores, ouvintes. A gente não tem a TV, mas... A primeira pergunta é de um parceiro nosso que esteve aqui recentemente, o programa dele sai amanhã, tá no canal do Igor Ibiapina. Ele faz uma pergunta assim muito pessoal, ele pergunta quais são os desafios e os prazeres em produzir arte em Abaetetuba. Bom, os desafios sempre é articulação e conseguir patrocínio, né? Um dos desafios, acho que vocês sentem também isso, né? A gente, por exemplo, tem uma lei de incentivo que a gente aprova. E aí, para convencer que você precisa produzir, né, aquela obra é muito difícil, principalmente quando é da cultura popular. Por exemplo, o Igor vai ter, né, a partir de sexta-feira, vai apresentar o Bota Baiteuada. Então, assim, acompanhando um pouco essa trajetória, é muito rico. Ele veio trazer do avô, Banda Grasson, né, a contextualização histórica. Então, se faz cultura, mas a gente esquece das nossas raízes. Então, o maior desafio hoje é se posicionar, né? Se posicionar enquanto cultura viva, cultura popular, e tem uma abrangência muito forte. E é valorização também, né? Eu acho que a gente precisa estudar, né? Talvez
tudo que eu fiz e hoje estou fazendo dança, né? Já estou no 3º ano de dança. Era tudo que eu queria fazer lá atrás. Tá fazendo uma graduação de dança? Estou fazendo uma graduação em dança. Não tem jeito, meu filho. Estou fazendo uma graduação em dança. E era o que eu queria fazer lá atrás, né? Quando eu tinha 10 anos, 12 anos, eu queria fazer dança, mas não podia porque era muito desvalorizado. Então, o desafio maior é você ter uma firmeza daquilo que você quer. E que hoje é possível, viu, Igor? Hoje é possível fazer arte. Com as leis de incentivo, com os editais abertos. E eu fico louca, porque eu digo assim, eu queria ser 2 para ajudar todo mundo a captar. Porque eu gosto de fazer isso. Mas eu não consigo, porque a gente tem a nossa instituição, a gente tem os parceiros, a gente tem mestres que a gente ajuda também a construir ideia. A gente faz alguns portfólios, pega foto daqui, junta, do mestre lá no interior que não pode, de outro que não consegue acessar os recursos, mas tem esse posicionamento do que eu quero. E aí tem a possibilidade de você dar aula, né? Sim. Hoje o Igor começou a dar aula de teatro lá conosco. Legal. Então, assim, é uma oportunidade, eu acho que a gente tem que sonhar. Cultura é a vida que a gente leva, né? E hoje é possível sonhar com as políticas, né, culturais que tem. Ainda não chega para todo mundo, né? Mas a gente precisa ter esse posicionamento. Não se deixar levar porque hoje não dá para fazer. Dá para fazer. Então você tem várias vertentes. Você agora precisa estudar, né? O Igor foi estudar em São Paulo, né? Queria isso, se encontrou e hoje, fazendo esse trabalho com a criançada, é tudo, inclusive para quem tem TDAH, né, para ansiedade, para transtornos, a arte, ela é uma terapia. Tem uma pessoa que tem uma pós-graduação em arte-terapia falando isso, né? Tem muito mais validade sobre isso que eu quero não fazer arte-terapia para entender essa questão de que eu sou muito de defender a bandeira da cultura e da arte. Porque isso transforma também a vida de qualquer pessoa. Sim. E a gente começa desde criança, né? E quando a gente vai fazer algo com a criançada, a gente contextualiza. No Boto, eles estão desesperados, porque o Boto é para 12 anos. Uhum. E aí, tia, a gente não vai... Se outra vez vai fazer um musical infantil. Mas tem a questão da magia, a gente tem que considerar a faixa etária. Sim. Também a gente não pode. Mas é possível, sim, fazer arte, viver de arte. Mas precisa de formação. Só lembrando que quando este programa for ao ar, já vai ter acontecido a peça. E aí, Igor, por favor, apresente novamente. e a galera, os empresários, ajudem a ter outras apresentações, né? Tem uma série de profissionais envolvidos, né? Então, com certeza. Que a gente sempre preza, fala, né? Tá falando de recurso aqui. Pô, não é 1 milhão, não, entendeu? Com ajuda, assim, a gente consegue com que ele faça novas apresentações em Boituva, possa levar a nossa história, porque é a Baiara, para outros municípios. Então, por favor, seus empresários safados. Vai lá, então. Precisa reconhecer a cultura, né? Nossa cultura, né? Nossa que tem cultura, empresária Boituva. Precisa reconhecer, justamente fazer reconhecer a nossa cultura. Eu acho que o maior desafio é esse, né? As leis de incentivo estão aí. Eu sempre falo, vou falar uma coisa que eu sempre falo, mas a gente vem acompanhando de 2004 para cá essa trajetória. A gente viu muito recurso do norte indo embora. A gente falou sobre muito isso no ano passado, muito, e com o carnaval de outro estado não chegar na gente aqui, basicamente. Não, porque a gente não tinha condições de captar recurso, né? Hoje a gente já tem pessoas que conseguem, né, captar. No período, quando foi lançado os primeiros editais de Cultura Viva, né, 2015, 2016, por aí, nessa época, a Boituva conseguia levar 6 projetos. 6, chegou a levar 8 projetos aprovados. Né? A gente vê que está caindo de novo. Mas a gente precisa resgatar. Eu acredito muito na questão de rede. A gente precisa muito trabalhar. Sim. E a gente dá dica na rede do Tocantins. E antes disso, a gente diz, tu viu aquele edital que saiu? A gente não tem competição. Sim. Né? E eu falo assim, entre nós, Rita Abreu, né, que já tem mais tempo na caminhada, né, a gente que está aqui na caminhada também, a gente sempre falou assim, olha, saiu o edital, galera, vai lá.
Se precisar de ajuda, a gente está aqui, a gente pode dar dica, a gente pode dizer... Então a gente foi crescendo nessa composição de rede. Por isso que nós nos inscrevemos com o Plantão de Cultura, pelo Ministério da Cultura. A gente tá aguardando só a certificação, mas já tem toda a comprovação, tudo certinho. Inclusive, quando a gente se inscreve, a gente manda o print, né? Sim. Olha, tá aqui. Vocês que ainda não deram certificação pra Cara, gente, isso tá pode, acumulado. Porque a gente tem uma desde 2024 no mapa cultural, mas estadual. Agora o teu portfólio tem que falar por ti. Não, nosso portfólio não é legal, né? Graças a Deus. Você pode falar por ti, porque senão tu não consegue. Então, assim, a gente foi certificado. Só falta eu acessar o certificação. Mas, assim, eu acho que a gente já vem fazendo pontão quando a gente era pontinho lá atrás. Com certeza. Aí, naquela época, quando você cadastra como pontão, eles perguntam se você quer ser ponto de leitura. Eu vi pontinho recentemente. Pontinho, a gente passou por essa época, né? Eu vi, mas ainda existe pontinho. Eu vi em algum lugar pra colocar uma opção pontinho de cultura. Tem, e tem ponto de memória também. Porque o nosso espaço já é ponto de memória porque tem um Museu Franciscano de Arte Sacra, né? Então tem ponto de memória, tem pontinho de cultura, tem ponto de leitura. Então tudo isso tem no Ministério da Cultura. Agora, o que tá faltando é a gente acessar. É a gente conhecer, né? A gente cadastrar. A gente vai conseguir integrar essa rede esse ano, Regina. Deixa com a gente que eu acho que era esse papo que faltava pra muita gente entender e escutar. Até mesmo a gente movimentar a cultura Maitituba. Porque não é uma competição, mas sim agregar valor a cada um do seu departamento. Eu acho que o nosso papel sempre foi esse. Desde lá, né? Quando a gente começou lá, antes, quando não era o Baião, que reunia todo mundo na rua pra dançar, não tinha carro nem moto, então era tranquilo, né? Pra gente poder... A gente fazia um movimento na rua. A Rua da Cultura começou lá. Quando a gente ensaiava na rua. A gente ensaiava na rua, todo mundo vinha para ali, né? Ali do lado da Lauro Sodré, próximo do cemitério. Era muito perigoso para ali. Então a gente ensaiava do início do cemitério para cá. A gente não ia para lá, né? A gente ia pro início do cemitério. Antônio, próximo. O David Pierre pede, né? Faz uma pergunta assim: qual o papel e a importância do CMDCA em nosso município? Eu acredito que seja o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pois é, a gente tá falando de cultura, né? Mas eu posso esquecer que eu sou presidente do CMDCA, né? Assumimos o cargo em 2024, em agosto. Pierre, um abraço para você. O Pierre também é um conselheiro, representa a Secretaria de Finanças. E o CMDCA, ele é fundamental. Eu posso dizer que o CMDCA tinha que ser considerado o dono da política na área da infância e adolescência, né? Porque é ele que também está na discussão, é ele que faz resolução para determinados direitos da criança e adolescente, é ele que articula a rede de proteção, é ele que também tira conselheiro tutelar, né? Tira, entre aspas, né? Se tiver alguma situação de conselheiro tutelar, a gente pode abrir uma sindicância e a gente pode apurar, né? E encaminhar para o Ministério Público, e que o Ministério Público fazer toda a investigação, né? Para poder solicitar, né? Então, assim, tem inúmeras, e a importância do CMDCA é justamente em discutir a política pública voltada para a infância e adolescência e fazer valer também os direitos da criança nessas situações, né? Articulador das ações. Alguns editais, Regina, a gente volta para o edital de novo, eles pedem também a certificação só de vocês, né? Eu acho que o Itaú pediu no passado. CMDCA. Ah, verdade. Ou era dos idosos. Uma das ações que a gente, das tarefas que a gente tem, né, nas comissões, justamente tem várias comissões, né, dentro do CMDCA. Na verdade, a gente não sabia nem o que era. CMDCA é Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Essa era uma certificação. A gente não sabia como conseguir essa certificação. Entendi. É importante essa pergunta, porque a gente começa a conhecer um pouquinho dos que caminhos a gente pode ter, né, de comprovação de certificação. Então, assim, o Conselho Municipal do Direito da Criança, ele é composto de forma paritária. Sociedade civil, né, as entidades e o poder público tem que ser paritário, né? E dentro dessa composição é voltado para a garantia dos direitos da criança. Então, ele é um órgão fiscalizador, ele é um órgão que também discute a legislação e ele também é resolutivo, porque ele emite resolução de determinadas situações, né? Então, a gente tem feito isso, tem resgatado muito a questão do plano de ação que a gente tem que ter todo ano, né?
E quando eu assumi, por exemplo, em agosto de 2024, a gente não tinha um plano de ação. Então a gente teve que construir plano, por ele passa recursos também, Fundo da Infância e Adolescência. Por exemplo, a gente está agora na questão do imposto de renda. Então você pode ser também um colaborador. Sim. Né? Inclusive todo mundo que, quando prestava serviço de imposto de renda, eu sempre falava, existem 2 fundos em Abatuba que você pode fazer um investimento, que é fazer a doação, que é o da criança e adolescente e dos idosos, que vão diretamente para os fundos próprios da assistência social, né? Que de lá tem todo mundo um ativo de como usar. O CMDCA tem um fundo próprio, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Sim. Por lá pode vir a captação de recursos também. Sim. Por exemplo, o Fundo da Infância e Adolescência do Itaú Social. A gente pode captar por lá, né? Entendi. Tudo movido por edital, né? Até a gente brinca lá, a gente não gosta de edital. Tem que ser. Tem que ser, né? É a forma democrática, né? E também legal que você tem de mobilizar. Eu falo que os editais, algumas pessoas falaram qual que é a importância dos editais pra mim. Eu falei, gente, imagina um município como Abaetetuba, que não tem aquela renda tão alta, vive do comércio, basicamente, das taxas, e uma oportunidade, um edital de trazer um a mais para Abaetetuba. Tira um peso não totalmente, mas tira um peso parcial de cima do município, porque tem um edital que a verba vem destinada àquilo. Então, ao invés dos burocráticos usar aquela verba, tem as burocracias que nós sabemos que tem a prestação de contas, mas não tem que passar por uma licitação, vamos supor. Não, você apresenta o projeto, ganha aquela captação de recursos, pratica aquilo ali, faz com os objetivos das ações e depois presta conta. O município ganha, as crianças, no teu caso, as crianças e adolescentes ganham e o município ganha. Com certeza. Não tem perca nisso. E aí, a questão dos editais é muito simples, é você deixar legal a coisa. Sim. E outra coisa, os empresários, quem trabalha com contabilidade, precisa entender. Você que é contador também, eu vou logo fazer a propaganda, né? Precisa deixar claro que você não vai mexer no seu dinheiro. Sim. Já você vai doar. Tu tava pagando, que tu ia pagar, que você deduzindo. Você vai, para onde é que vai esses recursos, né? Esses recursos eles vão para os projetos. Sim. Para as entidades que têm um serviço, para os projetos. Então você vai contribuir com o seu município quando você transfere, né, do imposto de renda a 6%, né, que é 6%. Sim. Então você está contribuindo com as crianças do seu município, com as entidades que prestam serviço. E aqui eu faço um apelo para os contadores e também para o empresariado de Abaetetuba e da região, porque a gente pensa em rede, né, para que a gente possa destinar. A gente vai pagar mesmo. A gente destina. Esse destino vai para o Fundo da Infância e lá nós temos um plano de ação. Olha a importância do CMDCA, né? Conselheiro Pierre, né? A importância que tem o CMDCA. Ele é esse ordenador, né? E tudo a gente faz com comissão, passando lá é crivo mesmo. Nós temos conselheiros lá que são comprometidos, que vêm tanto da sociedade civil quanto do governo, que ali se formam comissões que a gente vai inclusive em busca. E eu faço alerta, né? Doe pro fundo, não doe pro leão. Sim. Doe pro fundo da infância e da adolescência. Fala pra todo mundo, tu vai pagar? Não, cara, vai reduzir um pouquinho. Reduz. E reduz também. Faz tempo que eu não vou atuar nessa área de imposto de renda, porque eu já fugi muito disso, mas eu me comprometo na época a montar uma campanha explicando direitinho, 6%, como se promete com isso, pra tirar a ideia de escuro. Vou doar. Mas Felipe, eu vou pagar. Lógico, você vai fazer uma doação, você vai contribuir financeiramente para isso. Eu acho que a gente vai te convidar para fazer um encontro, né, do CMDCA com todos os empresários de Abaetetuba lá na associação comercial, para que tu possas esclarecer para eles essa questão que não tem perda nenhuma, né? Tem um ganho para o município, principalmente para os projetos que estão aí, né? E aí, recentemente saiu um edital também para a sociedade civil, né? Do nosso plano de ação foi priorizar as entidades. Só que as entidades, para captar recursos, elas precisam estar cadastradas e registradas no CMDCA. Foi isso. Essa foi a questão. Aí vai ter que solicitar o cadastro, né? Porque qual é a ideia? A gente lançar o edital de credenciamento, né? Mas fora isso, a gente pensou em lançar o edital de credenciamento para que quem tem atividade, trabalha com criança e adolescente, possa se inscrever. E nós temos, assim, 6 entidades que estão em dia. Cadê as outras entidades que prestam serviço?
né? Então a gente precisa olhar um pouco, né? A gente tem 2 cadastros que isso foi solicitado agora, mas a galera não acessa isso. Vamos fazer um passo a passo, Regina. A Cubo quer esse crescimento, porque nós trabalhamos com alguns projetos nossos de criança e adolescente, o Cine Ilhas trabalha com isso, Sim. o próprio Cinema Guará também trabalha, e além de todos os nossos documentários também voltados para isso. Eu acho que a gente pudesse fazer um passo a passo, tendo a Cubo como exemplo, foi que era mais fácil para te dar uma cartilha pro próximo. Falar, olha, segue essa cartilha que os meninos fizeram que vai dar certo. Isso. Ou se não, segue a cartilha que a gente vai ajustando no decorrer até tu conseguir ter certificação. Gente, a certificação, pode me corrigir, é uma coisa tão séria para trazer no Roituba, porque tu tem que dar benefícios a crianças e adolescentes. Então, ou seja, é de suma importância para uma nova captação de recursos através de editais. Quanto mais pontos de cultura, ou quanto mais entidades que essa certificação, vem mais captação de recursos para Baituba, e a gente consegue fazer mais ações mobilizando crianças e adolescentes. Não é isso, Regina? Isso. Perfeito, então. Isso. Então, já duas vezes Já. errado. Olha, tá errado. A última, vai. Trouxe meu papelzinho Todo pra anotar programa aqui. tem mais projeto. Todo programa tem projeto. Vai, Lu. Eu vou anotar aqui pra você. Com o CMDCA. Não, assim, falando sério, a gente precisa fazer essa mobilização. Acho que vocês, Cuba de Teste, que tem essa ideia do audiovisual em si, que a gente faça uma propaganda assim em cima disso. Claro, vamos fazer. Para que quanto mais recursos a gente tiver, mais editais a gente vai poder lançar via CMDCA, né? Para que outras entidades possam ter acesso também. Aí é edital livre, né? A gente pode. Nós tivemos essa experiência dos editais e deu muito certo. Então a gente conseguiu 4, 5 entidades, né, que vão receber. A gente fez um montante que tinha lá, né, e aí vai dividir. E a gente lançou o edital, né, infelizmente uma ficou de fora, né, que estava cadastrada, mas a prioridade tem que ser essa, tá na lei também. Sim. Então a gente tem feito, né, dessa forma também. Criar um fluxo, por exemplo, fluxo de atendimento a gente mobilizou, vai estar saindo uma cartilha esse ano agora também, que a gente já usou, uma cartilha sobre como funciona esse fluxo também no município. Quando uma criança é violentada, quando tem alguma situação, como é que gira, né? Faz esse atendimento do fluxo. Então, era muito necessário isso. A gente também já fez. Então, o CMDCA tem feito muita mobilização com relação a essa Acho questão que a gente vai ver bastante coisa. Nós temos uma data de alusão à violência infantil, né? 18 de maio. A gente trabalha muito 18 de sobre maio. isso. Começa agora o carnaval, né? Com a questão do Sim, trabalho infantil. E tem uma mobilização também que a gente está fazendo a nível de CMDCA, assistência social, né? Que é a ordenadora de despesa nossa, junto também com todo o município, precisa fazer isso. Então, já para o carnaval já tem toda uma mobilização também. E aí vem o 18 de maio, né, vem a campanha. Mas a gente precisa agora pensar também um pouco essa questão do imposto de renda, daqui a pouco chega. E quanto mais recursos tiver lá, mais editais a gente vai lançar. Perfeito. Então, pode contar com a gente sobre isso, que a gente tem interesse em fazer toda Isso, essa eu acho que arrecadação. o audiovisual de vocês pode ajudar muito também nessa questão. E tem mais entidades inscritas no CMDCA que prestam serviço, né? Sim. Para criança na área da infância e adolescência. Ô, diretor, perguntas? Vamos lá, a última pergunta de hoje, né, de um @ aqui, Fernando Almeida. Ele pergunta se você acha que precisa e o que precisaria mudar para que os recursos de editais cheguem de fato a quem produz cultura. Né, se você acha que precisa e o que precisaria mudar para esses recursos chegarem de maneira mais efetiva. Primeiro, nós precisamos fortalecer a rede, né? Porque não chega, que muita gente não tem acesso. E a gente que faz essa trajetória de formação, né? Que conhece bem como entra, como escreve, né? A gente precisa ampliar esse acesso a partir das formações. Acho que esse canal que a gente começou a fazer, vamos fazer um encontro, a gente ainda vai fazer para falar sobre como escrever projetos. Né? Acho que a gente precisa acessar, mas precisa chegar na ponta. Para chegar na ponta, a gente precisa visitar, nós precisamos, Fernando, nós precisamos ampliar a rede. Às vezes a gente fica no deixar de individualismo, porque o Cubo não vai dar, porque se ele der, ele já tem um ponto. Não, a gente vai dar.
é compartilhar de conhecimentos que a gente tem. É ir lá visitar o mestre que está precisando. É ir lá levar a informação. Porque a gente tem uma política de cultura que não chega não tem acesso, né? As pessoas não têm acesso por quê? Falta de conhecimento, falta de ampliação, de chegar até os nossos mestres de cultura, mas a gente precisa ampliar a rede. Por isso que a pegada que a gente fez agora é justamente de fazer trabalho de ampliação de rede. Aí nós formamos um grupo do Tocantins, que era para discutir essa ampliação, porque realmente os bons editais que chegam, às vezes chegam por pessoas que não fazem parte da cultura. São captadores de recursos só, Sim. né? E que depois essa profissão que eu vou chamar no meu computador, existe mesmo. Agora é reconhecida, né? A CBA, ela deixa uma porcentagem só para isso, basicamente. Agora porque muitas pessoas captam para aquele mestre ou para aquele produtor cultural ou para aquele artesã, né? Sim. Artesão, produtor cultural. Hoje já é reconhecido. Você tem até 10%, né? Tem gente que pede 30, 40, 50, pede até a metade do que o produtor, né, vai. Mas aí é 10%, né? Tem gente que pede mais do que isso. Mas você tem hoje como fazer isso, né? Reconhecido. Inclusive tem cursos de captação de recursos, captadores de recursos reconhecidos, né? Inclusive, por exemplo, tem o Transfere Gov. Transfere Gov é o equipamento onde você vai lá, é um instrumento também de captação de recursos, que é por onde os recursos públicos passam. Emenda parlamentar, emenda impositiva e tal, é por onde os recursos passam. Eu fiz um curso quando eu estava em Cachoeira do Arari. Inclusive eu tenho um livro que conta a história de Cachoeira no Aranaí, né, que é uma região ali das ilhas. No período da pandemia, além das aulas que a gente tinha que fazer online, né, gravava ali no celular mesmo, para dar nossas aulas na educação infantil. Eu fui para Cachoeira fazer uma experiência lá de 2 anos, né, nesse período da pandemia. E lá eu aprendi muito também. E conheci lá, que hoje tem um museu, né, bem elaborado lá de Cachoeira do Arari, que é o grande Giovanni Galo, né, naquela época. Foi guardando, é um museu que você pode pegar, né, quem já foi lá em Cachoeira do Arari, tem o museu, né, do Marajó. Então fiz essa experiência lá e a gente percebeu a necessidade também, estando ali nas ilhas, junto com a galera. Eu tenho até um livro que é da educação na pesca artesanal. Então outro livro também que eu tenho em parceria lá com a turma, porque quando eu cheguei lá, agora o senhor faleceu, mas ele contou toda a história daquela região. Então eu quis escrever isso também. E aí eu fiz um livro chamado A Pesca Artesanal no contexto da educação no município de Cachoeira do Arari, no Aranaí, especificamente nas ilhas, onde eu ficava mais ali com os pescadores artesanais. Então tem mais essa experiência que a gente teve. Mas o que eu te digo? Tem muito recurso. A gente não consegue captar tudo que tem. Não, a gente precisa dessa mobilização mesmo. Principalmente do norte. Precisa mobilizar essa região norte porque a gente perde muito recurso também. Sim. A gente tava tendo... Tu já terminou de responder? Já. O desafio maior é justamente a gente pensar nessa... A gente tava tendo uma reportagem recentemente sobre as polêmicas, né? Todas as leis de incentivo acabam sendo polêmicas, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Ano passado, algum jornal colocou o tanto de aprovações na CMA que tiveram e o tanto de captação que ocorreu no período. E como do nada não aparecia CMA. Infelizmente, eu não sei quem foi o abençoado de Deus que colocou isso, mas foi um show que eu fui, que na propaganda do show tava escrito, era do... Cara, como é o nome daquele... Acho que foi do... Não sei se foi do Capital Inicial, ou se foi do cantor do antigo cantor do Gênesis Havaí, que ele canta solo agora. Chato pra caralho. Aí apareceu lá. E apareceu lá. Olha, muito chato! E apareceu lá. Patrocínio CMA. Aí eu falei, que caralho aconteceu? Porque conseguiu captar pra trazer um cara de fora
um movimento que é Estado, o que é, só explicando rapidinho para todo mundo que entende CMA, a certificação CMA é o seguinte: as empresas de lucro real que pagam o ICMS, a Cefa, elas têm o direito de te doar e fazer a isenção desse ICMS doado, 95%, se não me engano, 90%, em cima do que ele te doou e não pagar a Cefa, pagar a salvagem que seria 5%. É isso, né? É isso. Fiquei de novo, caralho. E assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o cara veio da puta que pariu fazer um show. Porra, eu fui. Eu não sei qual foi se foi legal. Se for do eu chamo de ele da Bahia, não vou chamar. É Roberto Guedes. Eu não fui, mas eu fui do Capital Inicial. Eu não sei se foi um, se foi outro que eu vi propaganda ali. Eu vi a galera batendo pesado. Porra, é um dinheiro pra ficar no estado, se contrata o cara de fora, é um dinheiro assim. Então nós temos festivais no Pará. E toda a região nós temos o Festival de Carimbó, nós temos aqui o nosso festival que está tentando trazer ele para o mapa cultural para ser um festival reconhecido, que é o Marco 1. E você participou com a gente. Inclusive dancei. Ele participou com o Mara Lancente com a gente no festival. Nós temos o Psica, nós temos o Ciágio, nós temos inúmeros festivais que participam disso. E também nós temos a cultura, temos a lei de incentivo federal, que é a Rouanet. Inclusive você mandou uma nomenclatura hoje dela, algum dizer, dia 30 de janeiro, tava até terminando de ler. Que é bem complicado. Tô terminando de ler pra gente poder ter, sabe, justamente sentar, gente, bora conversar sobre a Rouanet, bora ver o que a gente consegue trazer pra Rouanet pra cá. Porque a Rouanet acontece o seguinte, também é o edital com esses cadastros que te dá direito à computação de imposto de renda, sendo pessoa jurídica ou pessoa física. Você faz a doação, de novo, faz as reduções de acordo com a lei. E, gente, tem uma polêmica muito grande sobre isso, porque eles estavam colocando que a Lei Rouanet, porra, aí eu vou ter que falar de corte se tu quiser. A Lei Rouanet era pra vagabundo. Não, a Lei Rouanet serve pra patrocinar empresas de vagabundo. Não sei o que, show de vagabundo, show de drogado, enfim. E começaram a dar em pauta que os maiores captadores da Lei Rouanet é o público sertanejo. Sim. Que captou 15 milhões, 16 milhões. Gente, é muito fácil entender essa polêmica. Na minha cabecinha de contador, é ligar 1 mais 1 que eu vou resolver isso. Por quê? Nós estamos falando de uma bolha do sertanejo que é uma bolha agropecuária. A agropecuária gera em torno de imposto de renda. É muito mais fácil. Doação de imposto de renda. Doação. Eu não vou falar nenhuma polêmica aqui pra gente não ir limpo disso, mas é muito mais fácil limpar na Lei Rouanet ou agropecuária do que qualquer outro movimento. E é muito injusto isso. É muito injusto isso. Porque assim, a Lei Rouanet, a cada R$1 que ela gera de cultura, ela devolve 7 para o Estado. Ela devolve R$7 a cada R$1, porque ela movimenta município, Estado e União. Então, ou seja, esse recurso volta. Tá? O recurso que te doou e ele volta. Então ele pode voltar, inclusive, para quem te doou. Dá um exemplo disso, lavagem de dinheiro. Não, porra, não é lavagem de dinheiro, é economia. Se eu vou fazer um festival ou um show, esse festival tem que ter um patrocinador, que pode ser uma bebida, água, refrigerante, alguma coisa. Nada mais justo, olha, eu recebi, eu vou comprar de você e vai devolver. Isso gera economia. Eu posso comprar de outro distribuidor, porque esse outro distribuidor vai comprar na geral, que é da Ambev ou qualquer outra linha grande de bebida. E é muito injusto falar que ela não contribui para os parlamentares que falam que ela não contribui para uma escala cultural, que essa lei é a qual paga a União diretamente. Porque nós temos que ter os eixos municipais, Estado e União, que é o Brasil, a federação toda. Quando a gente fala de um recurso de União, é que passou pelas duas últimas e foi para a União, ou que veio da União para as duas últimas, que é Estado e município. Então, quando a gente fala de políticas públicas de cultura, Antônio, se eu te falar que essa câmera bem aqui tá fechada, tá? Não. Tá, não, pô. Se quando a gente fala de política de cultura, ela precisa de economia gerando a própria cultura. Então a lei de incentivo, gente, não é uma perda de tempo, não é uma doação que a gente vai fazer essa campanha para arrecadação de mais já tá recursos escrito aqui. Do CMBCA. Fazer campanha. Ela movimenta toda uma esfera. A cultura é uma das engrenagens que movimenta toda uma esfera econômica dentro do Brasil. E isso se tratando de qualquer outra forma, Regina. Eu penso que a cultura, como tu vem falando, ela vem se transformando no decorrer do tempo. Hoje em dia, eu já escutei uma palavra que falou assim, chamaram uma aparelhagem, mas a aparelhagem não é cultura. Eu falei, calma, não é cultura pra quê? Onde vai acessar essa cultura? O que é cultura pra ti, que é a cultura pra aquele cara que o único movimento que ele poderia ter na época era ir pra uma aparelhagem, ver um show, ver um espetáculo.
o espetáculo é cultura. Então, quando a gente traz o âmbito cultural da escrita, tu passa por quase todos esses, escrita, sabe? Teatro e tudo mais, a gente vê que a cultura movimenta uma economia muito forte. E sem ela, sinceramente, o quanto um festival aumenta a captação de um recurso municipal, estava tendo estudo recentemente com um festival cultural dentro de um município, que já é valorizado, aquele momento daquele festival, ela gera 2 vezes mais do mês do que um mês que não tem um festival nacional. Psica fala sobre isso, o Rock in Rio fala sobre isso. Vamos supor, Rock in Rio é o maior festival nacional de música hoje do Brasil. Quantas pessoas vão para lá? Quantas pessoas movimentam? Hotelaria, serviço de buffet, serviço de transporte, serviço de investimento. Então, movimenta todo e qualquer serviço, entendeu? Então, falar que a Rouanet é para vagabundo, porra, não é, meu irmão. Então, nenhuma lei de incentivo acho que deve pegar essa pauta de vagabundo. Sim. E assim, se vocês falam que isso já faz doação, que isso é extremamente para vagabundo, ou para qualquer área cultural que não tragam benefícios para isso, a mesma lei que vocês falam é a mesma lei que incentiva você sobre a política. Eu, na época de eleitoral, eu posso fazer uma doação política e colocar no meu imposto de renda. A diferença é que não vai deduzir porra nenhuma do teu imposto de renda. Com certeza. É simplesmente isso. Eu gosto muito das falas. Eu sei que é uma fala muito pesada, mas é uma coisa na fala. Você concorda, você discorda. Eu vejo assim que precisa de muita boa vontade, né? Eu acho que a gente sabe que a corrupção impera. Sim. Né? E quando a gente fala de acesso também à cultura, por isso que eu particularmente, olhando a Lei Cultura Viva, o programa Cultura Viva e tudo que veio sendo construído, a gente sabe que tem, né, a corrupção no meio. Eu acho que falta a consciência também de quem está lidando com isso, para que realmente seja acessado, quem deve ser acessado, principalmente o Cultura Viva, ele vem, não estou fazendo propaganda de Cultura Viva, mas estou falando que é um acesso que a gente tem enquanto produtor pequeno, né? Que eu falo pequeno porque a gente trabalha com projeto, a gente trabalha com, vocês trabalham com audiovisual, não é aquele mega do Rock in Rio, né? Se percebeu que a Lei Rouanet era para os megas eventos, né? Inclusive criaram uma Rouanet para o norte. Sim. E eu não sei se deu muito certo, né? Acho que ela foi cancelada. Eu não acho vi, que eu não foi vi uma cancelada. digital no rolê Porque do eles norte, discutem assim, o pessoal do norte não capta recurso, né? Não vai atrás. A gente precisa ter pessoas que possam escrever, a gente precisa ter pessoas que possam captar. A gente compreende que muito recurso volta por falta de boa vontade. Sim. E por falta de incentivo também. Né? Porque às vezes não vou falar também mal de ninguém aqui, mas às vezes isso aí eu falei na Câmara. Outro dia que a gente foi defender o CMDCA, né? Com as propostas e tal, voltado para criança. O que eu disse para os vereadores? Vocês têm 60 e poucas entidades que vocês mandam recurso. Só que quando chega na instituição, ela tem dificuldade de captar. Vocês poderiam verificar qual assessor, qual não assessor, o que precisa para acessar aquele recurso. Aí o que acontece? Acabou aquele ano, esquece de emenda parlamentar. Aí volta pro vereador, pro deputado e tal, aí vai definir, olha, vocês não conseguiram captar aqui, eu vou mandar para... Vocês sabem o que eu tô falando, sim, né? Então é mais ou menos assim que acontece em algumas situações também, né? Então a corrupção também, ela impera de certa forma. No meio, né? Nesse meio de distribuição, também. No meio cultural. E aí o Fernando bem disse, né? Um desafio muito grande também, o acesso dessa política também. E aí a gente precisa fazer formação, a gente precisa promover vários encontros, até para ensinar a galera como se escreve o projeto. Sim. Eu acho que com meus 50 anos a gente vai precisar fazer isso, né? Precisa democratizar e mais ainda o acesso das pessoas, porque daqui a pouco a gente tá mais aqui, quem é que vai... A gente pensa muito nisso quando a gente fala sobre a Cuba, porque a Cuba é uma associação que a gente fala assim, daqui a pouco não somos o presidente, daqui a pouco o Luiz não é mais o vice-presidente. É uma pessoa nova, com ideias novas, que vai trazer uma nova visão para uma associação dessa. A gente precisa formar pessoas. Sim. E eu acredito que a formação ela tem que ser acessível também para várias pessoas. E aí eu acredito muito na criançada, né? Eu trabalhei com a criançada desde lá, da época da Pastola do Menor, depois me tornei professora e hoje a gente tem um projeto lá que trabalha de segunda a sexta crianças e adolescentes, revezando atividades, né?
A criança vai lá na segunda, ela faz 2 atividades. Uma hora ela faz dança, outra hora ela faz teatro. Aí no outro dia ela faz leitura escrita, outra hora ela faz, não sei. A gente tem lá o super autor, né? As crianças escrevem livros também. Legal. No final do ano, né? Toda uma produção literária que elas escrevem o livro e a gente tem a noite de autógrafo, né? Não podia deixar de dizer que eu sou da literatura, então a gente faz também. Quer dizer, gosto muito de escrever. E a gente acabou trazendo o Super Autor também, que é uma parceria que a gente tem com uma instituição que na plataforma ela transforma o livro. A criança escreve lá, tem o QR Code. Pra gente ver como a tecnologia chega a esse ponto, né? Tem o QR Code, a gente faz todo o processo, né, de construção do livro e tal. Escreve, edita e tal, transforma em livro. Dentro da plataforma, quer dizer, a tecnologia que chega para o acesso para uma criança a despertar o que ele escreveu. Despertar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz. Eu sou muito feliz por fazer tudo isso, né? Não é que eu quero abraçar o mundo, mas é porque eu gosto. Mas me dá prazer. Me dá prazer de fazer esse trabalho. É 24 horas, assim. Eu vivo. Eu posso dizer que a gente vive de arte, né, ali, né, vive pra arte, vive de arte. E a arte, a literatura, é a criança fazer seu próprio livro, fazer seu desenho artístico, criar, né, lá é um laboratório. Então, acho que a gente precisa acreditar na criançada, que eles vão ser os guardiões aí da cultura. Amém. Né, da cultura e é um pouco isso. Meu diretor já tá me olhando muito feio dali. Vamos encaminhando pro final. Felipe, curtiu o papo? Porra, muito. Me comprometi 2 vezes aqui sem querer, mas beleza, vou cumprir. Eu vou cobrar. Tá gravado. Eu sempre cumpro essa parada. Tá gravado. Gina, gostou? Gostei, eu disse assim, eu não sei o que vai acontecer, porque tem tantas coisas, acho que vai falar de cultura, né? Isso aqui é pra gente? Então me preparei, já tá curioso pra saber. Uma sacolinha bonitinha. Olha, nas minhas andanças, a última foi em Fortaleza, né? Então, assim, eu trouxe pra vocês. Ah, legal. A gente adora receber presente. Aí pro arquivo de vocês, né? Não, já vai pra ali pra nossa Estamborão. Da última viagem, né? Ele foi em Fortaleza, assistiu um show do Tiru, lá o circo do Tiru. Então eu tive esse privilégio de poder acompanhar lá. Já fica as dicas, próximo convidado, tem que trazer presente, né, pra gente, por favor. Mas espero que você tenha gostado, tá? Porque a gente curtiu bastante. Muito. E assim, pensei que eu ia falar só com a produtora cultural. Foi muito da hora. Ela apareceu com o emprego daqui. Olha aí. Olha só, quando tu for colocar um currículo em algum lugar, tu manda um link e deixa o programa. Com certeza. Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Eu fiquei assim em dúvida o que ia ser, né? Tipo, vamos falar da vida. Eu nem falei da questão de outras coisas. Mas vocês sabem que é pra voltar, Mas eu tinha na minha cabeça, eu disse, eu vou responder as perguntas voltadas pra cultura, né? Como que a gente precisa cadastrar. Eu acho que a gente precisa até ensinar para as pessoas, né? Eu tenho o cadastro do mapa cultural do estado. Todo mundo precisa que a artista precisa cadastrar lá, né? Mas a certificação que vale é a nível federal. Então eu preciso primeiro cadastrar no Cultura Viva, né? E eu defendo Cultura Viva porque a gente trabalha com o povo, né? A gente trabalha com a cultura negra, a gente trabalha com a cultura das matrizes africanas, a gente, quer dizer, são inúmeras situações, inúmeras culturas que a gente precisa, que está dentro da Cultura Viva, né? Então, é acessível, nós precisamos fazer isso, trabalhar em rede. Eu tô com pena da Regina, porque na Cultura Viva você pode marcar 3 atuações. Como essa mulher? Não vou marcar essa 3 atuações. Não posso esquecer de falar que o diretor fica bravo. Por favor, nos sigam nas redes sociais. Curtam, encaminhe esse vídeo, né? E convidar também vocês para. Eu sei que já vai passar, né? Mas a gente tem o Igor, né? Tá chegando aí com toda a garra, né? Claro. Então a gente já tem, já absolveu e dá oportunidade para os artistas da terra também, né? Da nossa cultura que fazem parte desse trabalho. Então, agradecer o Igor pela oportunidade. Eu sou produtora executiva, né? Também, né? Mas que ele deu oportunidade pra galera também, né? Quem é de Abaeté, tá aí Maré Lançante, tá aí uma turma também ajudando em Abaetetuba a parte de iluminação, né? De som.
E isso é importante também, e que eles também façam parte e acessem também recursos, né, que possa vir a melhoria da sua produção. A gente sabe que é difícil para produzir, vocês sabem disso. Mas a gente precisa buscar os caminhos, né, as pessoas certas, o caminho certo, e que recurso tem. A gente precisa se especializar também, né, em captar recurso, em dar certificações. A gente não fica com medo de dar certificação. E vamos dar certificação e vamos nos apoiar. Eu acho que o trabalho de rede é fundamental para que a gente avance. Perfeito. Tudo certo, Antônio? Já tá Tá gravando? gravando? Muitíssimo obrigado. Semana que vem temos outro CuboCast. Ficamos por aqui. Abraço, Antônio. Foi? Foi? Beleza. Valeu, pai. Tinha mais alguma Obrigado, coisa para falar? Várias. Eu acho que A gente vai. próximo caminho. Eu acho que a gente poderia fazer um pod depois de lançar todos os